Meus irmãos, minhas irmãs, paz do Senhor Jesus. Por favor, abra sua Bíblia, livro dos Salmos, Salmo de número 119. Salmo de número 119. Glória ao eterno nome de Jesus. Vamos ler a primeira porção sob a primeira letra do alfabeto. Primeiro verso até o verso 8, por favor. Aí acima está a primeira letra do alfabeto hebraico, Aleph. A gente vai ler até o verso de número 8, que é a primeira porção. Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração, e não praticam a iniquidade, mas andam em seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Então, não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos. Não me desampares totalmente. Amém. Muito obrigado. Assentai-vos, por favor. Gente, eu quero falar com vocês sobre essa porção do Salmo 119, um salmo de honra à palavra. O Salmo de número 119 é considerado o abecedário de orações e reflexões sobre a palavra de Deus, dando cada letra sua vez de iniciar 8 versículos sucessivos sobre a palavra de Deus. É escrito em forma de oração. Assim você percebe o desejo de quem ora em se desenvolver no conhecimento de Deus. Quando ele ora, assim ele vai valorizando aquilo que ele quer atrair, porque o que valorizamos, com certeza, atraímos. E o modo de valorização estão nas suas expressões. Os irmãos percebem que as letras vão sobre cada porção, porque para eles era importante orar conforme a palavra e submetendo-se às promessas de Deus. Aqui no Salmo 119, a Bíblia, a palavra de Deus, ganha vários títulos: lei, revelação, testemunho, preceitos, mandamentos, juízos, estatutos, caminhos. São as expressões de quem ora, de valorização, e ele quer crescer, ele quer entender, ele quer amadurecer a sua fé, ele quer se encher do Deus dessa palavra. Como eu já disse, é o abecedário da oração. Então nós temos uma oração que honra a palavra. Oração baseada na palavra, oração que valoriza as escrituras. No livro das Crônicas, Salomão ora e diz a Deus que quando o povo de Deus estivesse em aperto,
que mesmo no cativeiro, eles orando, se lembrassem daquela casa, do templo em Jerusalém, que o Senhor os escutasse. Quando você chega em Daniel capítulo 6, Daniel ora com janelas abertas para as bandas de Jerusalém, porque Daniel orava conforme o registro da oração de Salomão. Neemias capítulo 1, sabendo da situação em que o povo de Deus se encontrava, ele ora dizendo ao Senhor sobre os juízos e as promessas sobre o povo e para o povo que Deus tinha dito a Moisés. Ora, conforme ou honrando a palavra. A Bíblia diz que muitos de nós pedimos e não recebemos, porque não sabemos pedir como convém, e também pedimos para gastarmos em nossos próprios deleites. Pedir para gastar nesse mundo para os seus próprios deleites é orar desvalorizando a palavra, contrário à palavra, não honrando a palavra. Um exemplo é que oramos perto do nosso congresso ou dos nossos congressos para que Deus envie pecadores, para que Deus envie almas. Ó Jesus, manda as almas, manda os desviados, manda os pecadores. Mas Jesus nos ensinou a orar dizendo: rogai, orai ao Senhor da seara que envie ceifeiros. Então a gente prefere orar para que Deus traga, ao invés de orarmos para Deus enviar ceifeiros. Porque se orássemos assim, nós ouviríamos Deus dizer: vai tu buscar as almas. Então é mais fácil dizer traz, do que ir até pecador. Se lêssemos Bíblia, oraríamos mais e melhor. Melhor no sentido de mais dependência, reconhecimento da nossa fraqueza e da grandeza de Deus, que muito determina com palavras e confissões positivas, é porque não conhece o que é orar conforme a palavra. Essa oração é uma oração de quem se humilha, de quem depende da presença de Deus, mas ao mesmo tempo honrando a palavra. A igreja madura, o jovem maduro, entende o equilíbrio entre a oração e a palavra. Perguntaram ao homem de Deus o que é mais importante, orar ou ler a Bíblia. O homem de Deus então fez uma outra pergunta: qual asa do pássaro é mais importante, a direita ou a esquerda? Atos capítulo 6, os apóstolos disseram: nós perseveraremos no ministério da oração e da palavra. Então é uma oração que honra a palavra. Nessa oração, a Bíblia é chamada, ou a palavra de Deus é chamada de lei, cujo significado é revelação do rei ao homem. Também é chamada de testemunho, afirmando a franqueza das escrituras, da palavra de Deus. Mandamentos, ordens, juízos, decisões claras de deveres e direitos, estatutos, palavras, ordens, sem necessidade de explicação. Se deu a ordem, se obedece. Caminho, essa é a minha preferida. No verso de número 1, bem-aventurados que trilham caminhos retos. Verso 3, não praticam a iniquidade,
mas andam em seus caminhos. Por que a palavra é chamada de caminhos? Por causa de atitudes, decisão, movimentação, disposição, serviço. Todo caminho tem origem, processo, destino. A vida do crente que reconhece a Bíblia como caminho de Deus para trilhar, ele sai de onde a palavra permite, ele anda conforme a palavra ensina, ele chega onde a palavra determina. Caminho é porque se é alcançado, exercitado, praticado passo a passo. Pelos caminhos eu ando. E o que a gente mais faz é andar. A gente levanta, anda, trabalha, anda, estuda, anda, vem para a igreja, anda, volta para casa, anda, caminhamos. A expectativa do nenê ou dos pais para o seu nenê é vê-lo andar. Então, quando a Bíblia é considerada caminhos, está dizendo sobre nossos passos, confirmados, direcionados pela palavra de Deus. É o exercício, é a prática. Deus honrará os meus atos, se meus atos honram a palavra. A Bíblia diz, Tiago capítulo 1, que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Jesus disse: quem ouve a palavra e não pratica, ou seja, não anda em seus caminhos, é como um homem que constrói sua casa na areia e não suporta os vendavais da vida. Entenda, por favor, que o Salmo 119, na primeira porção, é uma oração que honra a palavra, e a palavra é honrada sendo chamada de lei, mandamento, testemunho, estatuto, juízo. Só que os títulos mais repetidos para a palavra de Deus neste salmo é mandamento, lei, estatutos. Os mandamentos vêm de Deus para o homem e volta para Deus em obediência. A lei vem de Deus e fixa-se no homem. Os estatutos ou juízos vêm de Deus para o homem e é passado ao próximo. São direções claras de deveres e direito de Deus para o homem, que volta para o homem, de Deus que se fixa no homem e de Deus para o homem que passa para o próximo. Esse é o exercício da palavra de Deus em nós, através de nós e por nós. A palavra de Deus é honrada na oração e em nossas obras. Bem-aventurados os que guardam seus testemunhos. Guardar tem o sentido de dar valor. Guardar tem o sentido de memorizar. Guardar tem o sentido de não abrir mão. Guardam seus testemunhos e o buscam de todo o coração. Isso também é valorização à palavra de Deus. Ler para memorizar, colocar na mente, buscar de coração, guardar no coração. O próprio salmista escreveu: guardei, fiz a melhor coisa, guardei a melhor coisa, tua palavra no melhor lugar, no meu coração, para o melhor propósito, não pecar contra o Senhor. Bem-aventurados que guardam seus testemunhos e o buscam de todo o coração. Buscar é diferente de procurar. Quem procura
não sabe onde está. Quem procura, tira coisas do lugar. Quem procura, abre e fecha portas. Mas busca é diferente. Quem busca, sabe onde achar. Quem busca, sabe onde está. Ou seja, quem valoriza a palavra, lê a palavra buscando. Ou seja, não para passar a crer, para tentar ver se acha. Não. Quem lê Bíblia tem certeza de que vai encontrar o que a alma precisa, de que vai encontrar o que é necessário para a sua vida. Bem-aventurados que guardam, os que memorizam, os que valorizam. Bem-aventurados que buscam de todo o coração. Bem-aventurado é feliz. Felicidade é, apesar de como eu estou, eu sei quem sou. Apesar do que não tenho, eu sei que Deus é a minha maior porção. Sendo assim, a palavra memorizada, a palavra valorizada, vai atrair as bênçãos de Deus. Por isso diz o verso de número 6: não ficaria eu confundido se eu atentar para os teus mandamentos. A nossa valorização, a palavra de Deus, atrairá bênçãos e mais bênçãos para a nossa vida. O verso 3 diz: não pratica a iniquidade, mas anda em seus caminhos. Andar em seus caminhos, não praticar a iniquidade, é não fazer aquilo que desagrada ao Senhor. Quem é cheio da palavra sabe que sua maior alegria é aquilo que alegra a Deus, e sua maior tristeza é aquilo que entristece Deus. Quem valoriza a palavra sabe que obediência gera recompensa. Bem-aventurança, verso 1, bem-aventurança, verso 2, e honra, verso 6, e louvor, verso 8. Obediência gera recompensa. Desobediência atrai dolorosas consequências. Não é aquilo que canto, não é aquilo que prego, é aquilo que vivo, é aquilo que guardo. É palavra na mente, é palavra nas obras. Palavra na mente, verso 2, guarda. Palavra nas obras, versos 3, andam em seus caminhos. Palavra na mente, verso 2, guarda. Palavra nas obras, verso 3, anda em seus caminhos. Por favor, observe comigo o desenvolvimento. Verso 1, trilha em seus caminhos. Guarda, busca, observa atentamente. Não há um ponto final. A experiência com a palavra está sempre em desenvolvimento, trilhando, andando, buscando, guardando, valorizando, avançando, sendo honrado, cantando. Sim, é sempre assim. A palavra de Deus nos move e nos põe em posições de força, altaneiras. Onde eu quero chegar é que precisamos também nos desenvolver. Temos que deixar de lado aquela inteligência animal. Observa como para concluir. Tudo é daquele jeito que eu ouvi, que aprendi. A Bíblia sempre nos levará além. A Bíblia sempre tem mais. No livro do Êxodo, capítulo de número 17, na primeira batalha e vitória de Israel, o Senhor diz a Moisés: escreve no livro essa vitória e leia aos ouvidos de Josué. Moisés escreve a palavra da vitória. Moisés escreve a história de Deus. A Bíblia é a história de Deus. Moisés escreve a história de Deus e lê
aos ouvidos de Josué. Mas em Josué capítulo 1, há um desenvolvimento. O Senhor diz a Josué: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora tu e todo este povo e atravessa o Jordão. Sobre a palavra, Deus diz: medita nesse livro dia e noite. Começou ouvindo, agora já é na mente. Não aparte a palavra desse livro da tua boca. Palavra no ouvido, palavra na mente, palavra na boca. E Deus ainda diz: pratica tudo o que nele está escrito. Palavra no ouvido, palavra na mente, palavra na boca, palavra nas obras. Quando a gente chega em Josué capítulo 8, diz a Bíblia que Josué escreveu as palavras de Deus numa rocha. Moisés escreveu num livro, Josué escreveu na rocha. A gente precisa se desenvolver no conhecimento da palavra. Começou ouvindo, meditando, que significa sussurrar, liberar a voz enquanto lê, conversar com a Bíblia. Dificilmente ela falará com você se você não fala com ela. Falar dela, praticar ela, depois colocar na rocha, indicando sua permanência. Um desenvolvimento. Trilha, caminha, guarda, pratica, é honrado. É o efeito da palavra de Deus em nós. Verso de número 4: tu ordenastes os teus mandamentos, para que diligentemente os observássemos. Eu gostaria que você me ajudasse e diga: diligentemente. Isso é muito legal. Tem gente que não suporta isso. Tem gente que não entende isso, pastor Eliel, Gabi. Diligentemente é a síndrome da irmã Eva. Sim, porque no capítulo de número 2 do Gênesis, capítulo de número 2 do Gênesis, o Senhor diz a Adão, o Senhor diz assim, 2,16: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus passa a Adão tem que passar a Eva. Ou Adão não passou a palavra direito com diligência, ou a irmã Eva não prestou atenção com diligência, mas a falha não está na palavra de Deus. Capítulo do número 3, perceba também ainda, versículo 16, Senhor Deus, porque do capítulo 1 ao 3 do Gênesis, sempre essa expressão, Senhor Deus, que indica o Deus de aliança. Senhor Deus, o Deus de aliança. Quando chegamos no capítulo 3, a serpente diz a Eva, é assim que Deus disse: não comerás de toda a árvore do jardim. Já está chamando Deus de ruim. Na Bahia, murrinha, limitador. Não quer a felicidade de Eva. E Eva cai na onda também da falta de diligência, desrespeito, falta de atenção à palavra. Perceba que o livremente ficou de fora, foi removido. E ela acrescenta: nele não tocareis. Deus não disse isso. Ela tira e põe do jeito que ela quer. Ela não menciona que foi uma ordem. E ela fala de Deus Elohim e não Senhor Deus, que é o Deus da aliança, do compromisso pela palavra. E ela ainda diz: para que não morrais. Ou seja, ela coloca uma possibilidade onde Deus havia colocado um fato: certamente morrereis. Mas o que tem aqui, para que não morrais, é uma possibilidade. Faltou diligência na observação da palavra. Lucas capítulo 24. Quem puder acompanhar comigo, fica à vontade. Lucas capítulo de número 24. Faltou diligência diante da palavra. No primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado.
acharam a pedra do sepulcro removida, e entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. E hoje não vai ter mais anjo, tem que prestar atenção na palavra. E elas, estando atemorizadas, abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que busca o vivo entre os mortos? Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Olha o 6: lembrai-vos do que ele vos falou, estando ainda na Galileia. Imagina as irmãs dizendo: ah, é mesmo? Hoje é o 3º dia. Pois é, dava para dormir mais um pouquinho, economizar perfume. Mas não prestaram atenção, não observaram com diligência. Olha olha o anjo falando a palavra. Lembre do que eles dizem, do que ele disse, verso 7: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado, mas ao 3º dia ressuscite. Olha o verso 8: se lembraram das suas palavras. Meu Deus do céu, teve que ter anjo, teve que ter pedra removida, teve que ter 2 anjos dizendo: lembra, pelo amor de Deus, lembra, não prestou atenção. Ou seja, diligência. Sua palavra foi dada para que as observássemos com diligência. E os 2 no caminho de Emaús, murmurando, não prestava atenção na palavra, igual um monte de gente que a gente conhece. Sai do culto, vai desabafar no Facebook o covil dos covardes, se sentindo triste, vai criticar o culto, vai criticar o pastor. Essa igreja tem problema nessa área, essa igreja tem problema nesse recinto, essa igreja tem problema naquela posição, e tu na tua língua e no teu dedo. Por quê? Porque discerne o problema, mas não tem capacidade para apresentar nenhuma solução. E eles vão reclamando, porque faltou diligência. Não observaram a palavra com diligência, estão tristes, estão desanimados. E não é Eliseu Rodrigues que quer atenção, né? Não, é Jesus. Olha quem é que aparece no meio deles, olha que legal. De repente, Jesus está diante deles, do versículo 17, Jesus aparece e diz: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Eles começaram a falar as lamúrias. Aí versículo 25, olha Jesus, olha Olha Jesus diante de quem não observa a palavra com diligência. 25. E ele lhes disse: honécios e tardos de coração. Sabe o que é nécios? Tolos. Sabe o que significa tolo? Idiota. E tardos de coração. Sabe o que é tardo de coração? Eu sou baiano, na Bahia é lerdos. Gente que fica voando. Entendi não, o que é que ele disse? Por que dia? Que é isso? Honécios e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Era a escritura que eles tinham. Olha só, 26, Jesus, nervoso: porventura não convinha que o Cristo padecesse para depois entrar na glória? É a leitura completa. Padecimento e entrada na glória. Padecimento e entrada na glória. Só que muitos de nós não queremos ler o padecimento, só a entrada na glória. Versículo 27. E começando por Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, e todas as exposições escriturísticas e profecias que Moisés havia liberado sobre ele, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes. É para matar a crente que não gosta de Bíblia. Começa por Moisés, cita todos os profetas e explicava-lhes
dava-lhes explicação, leitura, observação, explicação, observação com diligência, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Eu estou meio cansado de alguns pregadores que no meio da mensagem fecha a Bíblia. Primeiro eles já começam assim: pega a Bíblia, fecha a Bíblia, coloca no banco. Não fecho, a Bíblia é minha, eu vou ficar com a Bíblia aberta. Fecha a Bíblia, coloca no banco, e é que a gente vai decolar. Aí pega. Irmão, intimidade forçada é estupro. Deixa eu entender a palavra, depois eu adoro. Deixa eu entender a palavra, depois eu vibro. Deixa eu me alimentar do que papai tem para falar para mim. Querido, nós precisamos observar a palavra com diligência. Deixa eu ir para Atos 17. Eu não vou pedir para tu dar glória a Deus não. Dá a glória a Deus se quiser. Quem tem a palavra, irmão, quem tem motivo não precisa ser motivado. Olha Atos 17. Olha Atos 17, versículo 10. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado, olha os irmãos bereanos, porque de bom grado receberam a palavra. Como? Glória, 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 aleluia, aleluia? Não. Eita, mistério? Não. De bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Não é Eliseu Rodrigues, é apóstolo Paulo pregando e a igreja de Bíblia aberta. Os irmãos bereanos de Bíblia aberta. Esse é o valor que damos à palavra. Muitos de nós, o máximo de valorização que damos à palavra é a leitura oficial. Fica de pé. Não a meditamos, não prestamos atenção. Jesus disse que quem ouve a palavra e não entende, o maligno vem e rouba a palavra do seu coração. Olha o acesso que o diabo tem a quem não presta atenção na palavra. Acesso ao coração. Tua palavra foi dada para que fosse observada com diligência. Esse texto honra a palavra na oração. Esse texto diz que a prática honra a palavra. Esse texto diz que observar a palavra com diligência é honra também a palavra. Vai doer um pouquinho, mas eu tenho que encerrar. Mas eu tenho que falar isso aqui. Verso de número 7. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus juízos. Só os jovens vêm comigo. Louvar-te-ei quando tiver aprendido os teus juízos. Salmista, músico, compositor, como diz na Bahia, tocador. Mas ele diz: eu vou cantar, eu vou louvar, eu vou adorar quando eu tiver aprendido a palavra. Por que a gente é o contrário? Nada de palavra e muita música. Tem jovem que no seu celular não tem a Bíblia online nem offline, mas tem vários tipos de música, ouvindo até aquilo que Deus não ouviria. Ainda diz que é imitador de Jesus. Espera aí, querido. Verso de número 1. Bem-aventurados que trilham o caminho retos. Palavra. Andam na lei do Senhor. Palavra. Guarda testemunho. Palavra. Não pratique iniquidade, mas ande em seus caminhos. Palavra. 4. Ordenasse teus mandamentos. Palavra. 5. Meus caminhos dirigidos para observar seus estatutos. Palavra. 6. Não ficaria confundido se observasse teus testemunhos. Palavra. 7. Louvar-te-ei. Então, olha que legal. Verso 1. Palavra. Verso 2, palavra. Verso 3, palavra. Verso 4, palavra. Verso 5, palavra. Verso 6, palavra. Só no 7 fala de louvor.
Só no 7 fala de louvor. A prioridade é a palavra. Não é adoração se não tem palavra, é invenção. E tem crente empolgadinho com os artistas mundanos, parando seus shows para cantar música de Jesus. Não faz diferença nenhuma no céu, meu querido. A Bíblia diz: fica bem aos servos do Senhor louvarem a Ele. Louvor é para quem é servo. Deus não vai receber o que não veio dele. Salmo 22, verso 25 diz: a inspiração do meu louvor vem de ti. Tem crente criticando o teólogo, criticando teologia, criticando o estudo da palavra. Eu temi para pregar essa palavra aqui. Eu poderia estar pregando a mensagem decorada. Eu poderia estar pregando a mensagem que preguei ontem, que foi legal. Mas esse culto aqui foi inteiro despertando a igreja para a palavra. Pastor Eliel Gabi falando da palavra, o pastor falando sobre obra missionária, palavra. Ô meu filho, canta menos, leia mais, estude mais, compositor, pegue tua caneta depois que você encher tua mente da palavra. É porque no Brasil o que se canta vira doutrina, o que se prega vira questionamento. Palavra direcionando os louvores, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ou seja, Deus não vai receber adoração que não fluiu dele, porque dele origem, por ele palavra, e para ele o louvor volta. Só desse jeito. Quando eu tiver aprendido, aí eu canto. Eu não sei Bíblia, então não inventa de adorar. Porque sem a palavra não existe adoração. Aí o verso 8, e eu encerro, já vou fechar. Observarei os teus estatutos, não me desampares. Tem duas lições aqui. Não me desampares. Ele está orando, ele quer a presença de quem? De quem? Não me desampares. Eu prometo uma coisa para ter tua presença. Eu tomo uma decisão para não perder sua presença. Eu faço este projeto para 2019 só para não perder tua presença. Qual projeto? Eu não vou me esquecer da tua palavra. Quer atrair a presença de Deus? Palavra. Leia a Bíblia, estude a Bíblia. Deus não está onde a palavra não é pregada. Então, eu atraio a presença de Deus quando eu me dedico à palavra. Quem ama a palavra tem unção de verdade. Quem ama a palavra não precisa de subterfúgios. As pessoas veem a unção de Deus na vida dele, é a presença de Deus na vida dele. Eu vou ter sua palavra, eu vou valorizar sua palavra. Não me desampares. Essa é a primeira lição para encerrar essa mensagem. E a segunda lição para a gente concluir essa mensagem: tu vai comprar meu livro, que eu sei, né? Aí você adquiriu o livro e eu estou vendendo aqui o livro para tu. Aí tu vai pegar o livro e dizer no máximo assim: dá um autógrafo, pastor. Aí eu dou o autógrafo. Aí tu vai dizer: tchau. E eu vou dizer: tchau. Eu vou embora e tu vai ficar com esse livro. Porque esse livro você pode ler sem a presença do autor. Mas ele diz: eu vou meditar na sua palavra, não me desampares. Eu vou segurar, eu vou ler teu livro, mas não fica longe de mim. Eu vou ler seu livro, mas eu quero sua presença. Sabe o que é isso? Qualquer livro que você lê, o autor está longe. Esse é o único livro que quando você lê, o
autor está do seu lado. É por isso que esse livro é diferenciado. Se você colocar ele debaixo de todos os livros, alguém vai dizer que desonra. O céu vai dizer não, é porque ele é a base de toda a sabedoria. Se você coloca esse livro no meio dos livros, alguém vai dizer que desonra, está escondido. O céu vai dizer não, ele é o centro da sabedoria. Mas quando você coloca ele acima de todos os livros, o céu vai dizer sim, ele é acima de todo conhecimento, de toda a sabedoria humana. Não me desampares, jamais, porque eu vou observar seus estatutos. Então, você nunca lerá esse livro sozinho. Minhas melhores mensagens foi quando meu pai estava desviado e eu ia ler Bíblia na sala. Minhas melhores mensagens na infância, tá? Aí eu ia ler a Bíblia na sala. Era uma lâmpada só para iluminar a casa toda. Na prova da prova. Aí meu pai dizia, me xingava e dizia, apaga essa luz. E eu fingia que não estava ouvindo. E eu lia a Bíblia tremendo, de medo, porque ele vinha me agredir. E teve vezes que ele quebrava a lâmpada. Então eu ia ler a Bíblia no banheiro, do lado de fora, sem teto, com a vela. Mas eu não estava sozinho. Porque quando você abre esse livro, ainda que você esteja no caminho de Emaús, ele aparece para te corrigir. Ele aparece para te exortar. Ele vem e fica do seu lado. Se é que você não entende que ele já habita em você. Quem trouxe Bíblia, levante-a. Merece uma foto, já foi? Levante a Bíblia. É com essa arma que a gente vai vencer o medo de falar em novas línguas. É com essa arma que você vai vencer suas fraquezas. É com essa palavra que a prostituição vai ser quebrada na sua casa, que o adultério vai sair da sua família. Eu estou profetizando conforme está escrito aqui. É pelo poder dessa palavra que os idólatras da sua casa vão se tornar adoradores. A tua palavra escondi. Fica em pé. Guardada no meu. O tempo que você não lê Bíblia determina o tempo que você está desviado. A ausência da palavra é a ausência de Deus. Minha vida, os meus dons, você que se afastou do Evangelho, você que não é evangélico, me deixa orar por você. Me deixa orar por você. Saia do seu lugar. Algum jovem cheio da palavra vai te chamar para vir aqui à frente. Eu quero orar por você aqui. Deus quer completar a obra do reino em você. Você que se afastou do Evangelho, você que não é evangélico, eu quero orar por você aqui na frente. Acompanha aí. Oh, meu Deus.
Saia do seu lugar, eu quero orar por você aqui na frente. Você que se afastou do evangelho, você que não é evangélico. Convide essa pessoa que está do seu lado para a gente orar por ela aqui. A igreja está orando. Jesus, quebra correntes, toda timidez. Jesus quer mudar o seu caráter, transformar a sua vida, escrever seu nome no livro da vida. Traz ela. Traz. Pode vir. O Deus da palavra te chama nessa noite. Desça da galeria, saia aí de trás, vem cá. Pode vir. Glória a Deus. Tem mais alguém vindo à minha direita? Tem mais alguém vindo à minha esquerda? Você sabe que sua alma está clamando pela presença de Deus. A Bíblia diz que o desejo de adorar vem dele. É pelo poder da palavra que a sua vida vai ser mudada. Só as pessoas, olhem bem para mim, meus irmãos, eu ainda não estou orando por eles, olhem bem para mim. Só as pessoas não evangélicas e afastadas ficarão na frente. Os irmãos que as trouxeram e as acompanharam, fiquem por detrás, por gentileza. Isso, façam uma corrente por detrás. E os convidados à frente. Chega mais pertinho, chega, isso, por favor. Aqui ó, ei, aqui ó, vem pra cá, vem pra cá. Vem, filho. Vem, velho. Puxa ele aí. Isso. E tu, chamado para fora, para trás. A igreja pode estender as mãos para eles. Vocês podem abaixar a cabeça, por favor. Senhor Jesus, nós ouvimos a sua palavra. Eu falei a sua palavra. O Senhor marcou essa noite para marcar essas pessoas. O teu Espírito toca onde não tocamos e entra onde não entramos e faz o que não fazemos. Hoje é noite de perdão, de mudança de vida, de salvação e vida eterna. É noite que o Senhor está quebrando cadeias, correntes, cordéis da morte, da angústia. A igreja te representa, é o teu corpo nessa terra. E a tua igreja será a bênção para o desenvolvimento deles. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vocês que vieram à frente, olhem bem para mim, por favor. Romanos capítulo 10 está escrito assim: crendo com o coração
Romanos capítulo 10 está escrito assim: crendo com o coração e confessando com a boca que o Cristo ressuscitado dentre os mortos é o Senhor, serás salvo. João escreveu na sua primeira epístola, capítulo 2: quem nega o Filho de Deus não tem o Pai. Quem confessa o Filho de Deus, esse tem o Pai. João capítulo 1 está escrito que só é filho de Deus quem recebe Jesus. Então eu vou fazer uma oração de confissão e vocês repitam comigo a oração de confissão. Se vocês creem que Jesus é o único Senhor e Salvador e que pode purificá-los de todo o seu pecado. Só vocês que creem que Cristo é o único Senhor e Salvador. Levanta a mão assim comigo, só quem crê. Então fala assim comigo: Senhor Jesus. Vocês repetem o que eu falo: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único Senhor e meu Salvador. Glória a Deus.